doador de esperma acha que pode superar minha mãe? Olá Reddit. Pensei em dar uma pequena pausa nas histórias sobre meu tio Arrow e compartilhar uma história sobre minha mãe e outra intitulada Arrow que uma vez fez parte de sua vida. Esta é uma história sobre o que chamamos de meu, doador de esperma, vulgo, SD. Esta história começa na Louisiana no final dos anos 80. Minha mãe trabalhava como barman neste barzinho nesta pequena cidade. Era um daqueles lugares onde todos se conheciam e não havia segredos. Quando se conheceram, a mãe tinha 23 anos e ele 17. Não se preocupe, nada de legal aconteceu lá. Honestamente, ela não o suportava. Ele entrou no bar uma noite e disse, pura, me pegue uma cerveja. Que charme, né? Mamãe pede RG. Ele diz que não precisa de documento de identidade, diz para ela ligar para o dono do bar. Então, mamãe faz. O dono diz, isso é só sozinho, você pode atendê-lo. Novamente, isso foi no final dos anos 80 em uma pequena cidade na Louisiana. A mãe, no entanto, nunca gostou de ser chamada de pura por ninguém e diz que não vai atender o menor. A dona diz que ela tem que fazer o que lhe mandaram. Mamãe volta dizendo que sempre poderia desistir e quem vai trabalhar no plantão do cemitério então? Foi quando o dono cedeu. Veja, a mudança de cemitério é quando as pessoas loucas saíram. Agora, quando eu digo louco, não me refiro a pessoas com doenças mentais, ou transtornos, ou qualquer coisa assim. Não, quero dizer as pessoas que não se importam com as consequências de seus atos, aquelas que não têm o sentido que os deuses lhes deram, ext. E sim, havia alguns que provavelmente sofriam de algum tipo de doença mental que preferiam beber sozinhos. Sem julgamento. Minha mãe tem jeito com pessoas assim. Ela não julga, não os trata como cidadãos de segunda classe e apenas fala com eles como seres humanos que são, ao mesmo tempo em que se defende quando necessário. Eu sei, que conceito, né? Nem é preciso dizer que nenhuma das outras empregadas de bar queria essa mudança. Então, a mãe o expulsa. Foi assim que se conheceram. Não tenho certeza de como as coisas progrediram a partir daí, para ser honesto. Mas, novamente, aqueles eram os dias em que a mãe tinha um gosto horrível nos homens. Eu prometo, ela melhorou. Isso, e nada aconteceu entre eles até que ele fosse maior de idade. Porque foi quando ela o viu em seguida. Ele entrou no bar em seu aniversário de 18 anos, mostrou seu documento de identidade e ela lhe serviu uma cerveja. Aperta o botão de avanço rápido. Nos próximos 4 ou 5 anos haveria prisão para a mãe, nada muito grave, prisão para ele, não faço ideia do que ele fez, poderia ter sido qualquer coisa, violência doméstica, ambas culpa. A mãe sempre me disse que quando a violência acontecia entre eles ela era a primeira a iniciar, embora ele gostasse de propositalmente detoná-la. Um casamento, diziam que haveria álcool, não havia, gravidez, que seria eu, e finalmente infidelidade, ele a deixou por uma mulher de 50 anos que era dona de um bar e o deixou beber de graça. Na verdade, há uma história divertida sobre a mãe correndo SD para fora da estrada enquanto ele estava no carro de sua namorada. Isso foi durante seu último teste de estrada na escola de direção de caminhões, lembre-se. Ela ainda passou. Além disso, quanto ao casamento, bem, houve um casamento, e uma certidão de casamento foi assinada, só nunca foi arquivada. Mamãe ficou brava com ele uma noite e queimou antes que pudesse ser arquivado. Ela era muito temperamental naqueles dias. Além disso, foi muito fácil para ela manter a guarda de mim, já que não havia nenhum pai listado na minha certidão de nascimento. A ideia da minha avó. Mulher muito sábia, abençoe-a. Ela nunca gostou de SD. Ela também era o único membro da família de ambos os lados que estava lá para minha mãe quando eu nasci. Nenhum da família de SD apareceu e ele estava preso na época. Então, quando eu tiver 3 ou 4 anos, mamãe e SD já estão muito acabadas. Ela se formou na autoescola, conheceu meu pai e tem pilotado equipe com ele na estrada. As coisas estão boas. Mas minha mãe, abençoe seu coração, começou a pensar nas perguntas que eu poderia fazer quando crescesse. Você sabe, perguntas sobre quem é meu pai de verdade e o que não. Ela decide que eu deveria conhecer meu pai. Preciso dizer isso agora. Eu sei quem é meu verdadeiro pai. Meu verdadeiro pai é o homem que sustentou esta família por 31 anos. Ele me ensinou a segurar um lápis, ele é canhoto e eu tenho razão, aquele que tirou minhas rodas de treino da bicicleta, aquele que me pegou do chão naquela vez que eu caí da saída de emergência do dorminhoco quando eu tinha 5 anos. Ele é aquele com quem eu comia costela de churrasco quando criança e aquele que apontava todas, único, antílope que pontilhava o cenário enquanto passávamos 75 km/h. Não há absolutamente nenhuma confusão sobre quem é meu verdadeiro pai. Mas, naquela época, minha mãe não sabia disso.
De qualquer forma, mamãe entrou em contato com SD e ele ficou muito feliz em concordar em me ter por algumas semanas. Parecia que ele tinha parado de beber, era casado com uma mulher simpática, tinha um emprego fixo. As coisas estavam indo bem para ele. Isso tranquilizou minha mãe. Mamãe me leva para Louisiana e eu vou ficar com SD. Ela se despede de mim, me diz que voltará para me buscar em algumas semanas e que eu deveria conhecer meu pai. Ok, tudo bem, nessa idade você não tem escolha a não ser confiar em seus pais. Não tenho muitas lembranças dessa época, e das poucas que tenho, a maioria é realmente vaga. Há um casal que se destaca. Um deles está parado na beira da estrada com um menino da minha idade jogando cascalho nos carros que passavam porque não sabíamos que estava errado e não tínhamos fiscalização. Lembro-me de correr para dentro para me esconder quando um homem desceu do carro e começou a gritar conosco. Como eu disse, eu não tinha mais de 4 anos e estava sem supervisão de um adulto. Outra lembrança que tenho é de SD fazendo uma festa. As pessoas estavam cheirando uma substância branca de um espelho com uma nota de dólar, e SD estava despejando um pouco de líquido claro em um pequeno prato de metal e ateando fogo. O cheiro de pó é bastante autoexplicativo para mim agora. O bicho incendiado, conta a mãe, estava testando de alguma forma algo sobre a cor da chama. E então, houve um momento em que eu estava em uma cadeira alta e alguém colocou uma lata na minha frente. Claro que dei uma passadinha. Esse foi o meu primeiro gosto de cerveja e não aguento mais as coisas até hoje. Se eu bebo, então tem que ser frio o suficiente para que eu não possa provar. Mamãe só saberia dessas coisas mais tarde. No entanto, o tempo foi passando para mim, foi muito mais estressante e assustador para minha mãe. Ela estava ouvindo que SD havia deixado sua esposa, deixado seu emprego, e estava algemado com alguma mulher e estava se preparando para se mudar comigo para o Mississippi. Se ele conseguisse fazer isso, mamãe nunca mais me veria. Ela não ia deixar isso acontecer. Não, minha mãe é muitas coisas, mas ela não é. Ela fez algumas coisas incrivelmente estúpidas ao longo de sua vida, mas ela geralmente sabia que eles eram estúpidos e simplesmente escolheu fazer isso de qualquer maneira. Ela é realmente uma pessoa muito inteligente, mesmo que tendesse a deixar seu temperamento levar a melhor naqueles dias. SD nunca a conheceu de verdade. Se o fizesse, teria visto isso chegar. A mãe soube do que estava acontecendo da mãe de SD e o abordou. Ele dizia a ela que ela era uma mãe terrível, que ele era um pai muito melhor, e que era melhor eu ser criada por ele. A mãe concordou com ele. Sim, SD, você é um pai muito melhor. Não tem como eu cuidar do OP como você pode. Sim, ele se apaixonou por isso. Parece que eles também estavam me dizendo que mamãe tinha me abandonado lá, que ela não me amava mais. De acordo com a mãe, eu apenas olhei para eles e continuei dizendo a minha mãe virá me buscar. Toda vez que me diziam que ela não era, eu ficava dizendo isso a ponto de eles começarem a me punir por isso. Minha mãe virá me buscar. Uma noite, poucos dias antes de SD estar planejando se mudar comigo, mamãe dirige até Louisiana. É só ela e uma espingarda cerrada no banco de trás. Ela tinha feito planos de ir com o pai, mas ele não conseguiu chegar em casa para se juntar a ela. A indústria de caminhões era e ainda é assim. Mamãe esperava ter que lutar por aquela cidade. Afinal, SD disse a ela que se ela tentasse me levar ele a mataria. Ela acreditava plenamente nele, mas se recusou a desistir. Ela chegou tarde da noite. Bateu na porta e a babá atendeu. Oi, eu sou a mãe do OP, estou aqui para buscá-la. O SD sabe disso? Sim, falei com ele no bar, ele sabe. Isso foi bom o suficiente para a babá. Ela ajudou minha mãe a embalar não só eu, mas todas as minhas coisas, que já estavam embaladas para ir, no carro da mamãe. Agora isso eu lembro até hoje com absoluta clareza. Lembro-me de abrir os olhos e ver minha mãe me carregando para fora. Mamãe? É mesmo você? Sim, querida, sou eu. Volte a dormir. Eu disse a eles que você viria me buscar. Eles não acreditaram em mim, mas eu contei para eles. E então voltei a dormir. SD nunca soube que eu tinha ido embora até que minha mãe estava no Arkansas comigo e longe de seu alcance. Na noite seguinte, estávamos em casa e ela estava ao telefone com ele. Ele gritava, xingava e ameaçava a vida dela até que ela finalmente falou. 7 anos, SD. Que você quer dizer os 7 anos? É quanto tempo eles te prendem por bigamia. De que você está falando? Você queimou a certidão de casamento. Mas há um registro de uma certidão de casamento sendo solicitada. E ainda posso obter depoimentos de todos no casamento, incluindo o homem que se casou conosco. Apenas tenha isso em mente quando pensar em vir atrás de nós. As coisas ficaram muito tranquilas depois disso. A ligação não durou muito tempo depois.
Escusado será dizer que nunca ouvimos falar de SD até anos depois de eu ter crescido. Isso, no entanto, é uma história para outra época. Comentário. O doador de esperma de meus filhos correu para a Flórida com eles da Carolina do Norte em 2004, depois que um tribunal negou a ele visitas não supervisionadas. Eu estava trabalhando em 2 empregos na época para sustentar meus filhos e um amigo, o babá obscuro, o ajudou a sequestrá-los. A polícia do condado de Lee, na Flórida, recusou-se a prendê-lo ou pegar meus filhos porque eles não tinham uma ordem judicial mostrando que era sequestro. Apesar de NC ter emitido um mandado de prisão contra ele e ter prendido a babá que o ajudou. Karen me acusou de roubar meu próprio carro, enganou um policial burro para me prender. Eu moro em uma daquelas cidades desérticas do meio do nada onde quase todo mundo conhece quase todo mundo e é quente para caramba, mas sujeira barata para comprar uma casa ou terra. E não é incomum que carros antigos durem por aqui, pois quase nunca enferrujam e as pessoas continuam consertando-os. Depois do ensino médio, trabalhei em um emprego local para conseguir meu próprio lugar. Acabei comprando um pequeno terreno com um trailer de um cara local que decidiu que iria se mudar para o Texas. E o cara também me vendeu seu velho Ford Escort antes disso. Foi um primeiro carro, ok, me deu a volta por cima, ainda tem também. 10 anos se passaram desde então. E por um tempo passei boa parte do meu tempo mexendo em um Monte Carlo 87 antigo que comprei super barato pois estava sem motor ou transmissão. Eu amava aquele carro, pois um primo mais velho meu tinha um quando eu era criança e sempre quis um meu. Passei 2 anos consertando o que consegui com a ajuda de alguns amigos e terminei em 2019. Como o motor estava faltando, deixei cair em um ferro velho Chevy 305 V8 que estava conectado a uma transmissão automática de 4 marchas reconstruída com quilômetros baixos de um carro totalizado. Então eu mesmo pintei dentro da garagem de um amigo com um pulverizador Harbor Freight e um pouco de tinta GM preta de estágio único brilhante e o bufei para um brilho. E terminei com alguns decalques de Monte Carlo dourados e algumas jantes clássicas da Lua que comprei no ferro velho local e poli. Também refiz parcialmente o interior, substituindo os bancos e colocando um volante personalizado. Eu não sou realmente um mecânico, mas meus amigos todos me ajudaram. E vídeos de instruções online no meu smartphone realmente ajudou também. O carro era divertido de dirigir e parecia bom. E mantive-o em ordem. Até que essa bagunça caiu. Agora eu realmente não confiava em alguns dos policiais locais aqui fora. E isso me deu ainda mais motivos para não fazê-lo. Muitos dos policiais por aqui mal são qualificados para o trabalho. Eles são praticamente contratados com um aperto de mão e apenas instruídos a jogar do on para treinamento. Concedido, embora muitos deles são realmente bons. O xerife é até meio amigo meu. Mas ele é realmente um dos únicos competentes lá. A maioria dos demais realmente não faz seu trabalho muito bem. Especialmente sempre que um novo é contratado. Como um cara que fez de tudo para se mudar para minha cidade só para ser policial. Neste caso, ele era sobrinho do delegado. Ele ainda trouxe seu próprio Crown Vic com um alto-falante para dirigir pela cidade. Vamos chamar esse cara de NC para sobrinho policial já que ele era sobrinho do xerife. NC e eu ainda não nos conhecíamos pessoalmente. Mas eu estava ciente dele. Ele era burro como uma rocha e alto em seu próprio ego. Ele era como Barney Fife e John Cena tinham um filho ilegítimo juntos, porque ele era um homem alto e de aparência forte que estava sempre dando às pessoas olhares assustadores e patrulhava a pé para cima e para baixo da rua principal com uma prancheta na mão e um grande sorriso no rosto. Ele também gostava de flexionar publicamente seus músculos na frente das pessoas. Num sábado de manhã levei meu Monte Carlo para encontrar um amigo. Mas eles acabaram pagando fiança por causa de um problema de última hora com a namorada. Pensei, não há problema. Vou pegar um fast food e ir para casa. Fui à hamburgueria local e consegui uma refeição para ir. E quando eu estava saindo, havia uma senhora do lado de fora olhando para o meu carro. Ela estava curvada em uma saia muito curta. E não vou mentir, gostei da vista. As pessoas paravam aqui e ali para me perguntar sobre o meu carro e onde eu o peguei. Eu geralmente não me importo de falar, desde que eles sejam educados. Embora essa mulher tenha acabado por tudo menos isso. Ela era curvilínea e bonita enquanto usava uma minissaia preta. Estou adivinhando cedo até meados dos anos 30 mais ou menos. Não tenho certeza. Perguntei se ela gostava do meu carro. Ela se levantou, olhou para mim e gozou. Perguntei a ela o que havia de tão engraçado.
Para se ter uma ideia de como eu era na época, eu era um cara magro com uma barba rala e estava usando uma camiseta desbotada do AC/DC com as mangas rasgadas, junto com shorts jeans e chinelos desgastados. Acho que ela achou que eu era pobre ou algo assim. Então ela provavelmente estava julgando minha aparência. Ela me olhou para cima e para baixo de uma maneira muito óbvia. E então disse: "E não tem como esse seu carro. Você não poderia pagar algo tão bom." Agora eu tenho uma tendência a ficar sarcástico ou sarcástico quando as pessoas fazem suposições sobre mim. Então eu disse de volta: "Vó, realmente, senhora? O título está no meu nome. E essas chaves aqui na minha mão dizem que eu sou o dono também." A Karen apenas olhou para mim quando coloquei as chaves na fechadura e comecei a abrir a porta. Olhei para trás dela e notei um Volvo bege dos anos 90 com farol faltando e com placas fora do estado estacionado não muito longe de mim. Juntei 2 e 2 e dei risada. "Deixa eu adivinhar, senhora? Esse é o seu carro aí?" Ela começou a ficar vermelha de beterraba. Eu ri e disse: "Vá, não tenha vergonha. Essas coisas não são olhares, mas vão correr para sempre." Achei que isso tinha acabado, mas quando estava abrindo a porta do meu carro, de repente senti suas unhas cavando em meu ombro. Ela estava gritando tão alto que meus ouvidos estavam doendo. E antes que eu pudesse me virar, ela me chutou entre minhas pernas por trás com um sapato de salto alto tão forte que desmaiei em agonia. E fiel à minha sorte, NC dirigiu-se para cima porque a tinha ouvido gritar da rua durante a sua patrulha do meio-dia. Assim que NC saiu de seu carro, a Karen correu para ele chorando e dizendo que eu era um carjaqueiro que estava tentando levar seu carro novo. Eu não estava olhando para nenhum deles, pois estava no chão piscando em posição fetal da dor. A próxima coisa que ouvi foi NC gritando: "Oh, coloque suas mãos atrás de suas costas." E então eu estava sendo preso pelo joelho dele na minha coluna e algemado à força. Tentei dizer a NC que conhecia seu tio e posso provar que sou o verdadeiro dono do carro. Mas ele me chamou de white trash e mandou eu calar a boca. Então ele pegou minhas chaves do chão e realmente as entregou para Karen. Então ele parecia fazer uma pose de herói enquanto ela me dava um sorriso de merda comendo. Não importa o que eu dissesse, NC não estava me ouvindo porque acreditava plenamente nela. E então eu tive que ver Karen ligar meu carro e sair com ele. Meu coração afundou ao vê-la navegar pela estrada com ela me virando. Em seguida, NC me entorpeceu de volta ao gabinete do xerife. Eu esperava que o tio dele estivesse dentro. Mas só o meu azar, ele estava fora para almoçar. Então NC me colocou na cela e disse para eu ficar calada. Fiquei puto. Mas eu sabia que não ia melhorar minha situação, então esperei. E durante esse tempo NC continuou me dando olhares de desprezo. Certa vez, ele atravessou a cela com uma camisola roçando-a contra cada barra como se estivesse tentando me intimidar. Pelo menos 1 hora se passou e o xerife finalmente entrou pela porta dando um grande gole. Mas congelou no segundo que ele me viu. "Ópio, o que você está fazendo aqui?" perguntou. Eu estava prestes a falar quando NC entrou e disse: "Eu peguei essa rasteira de vida baixa tentando roubar o carro de uma senhora. Então eu o arrastei." Foi quando finalmente tive a chance de falar e disse eu sim. Só que era o meu carro. Aquele que você sabe que eu passei tanto tempo consertando. NC apenas revirou os olhos e disse para não me ouvir. Mas o xerife o silenciou e perguntou minha história completa. Enquanto eu tentava contar, NC estava fazendo olhares desdenhosos e continuou interrompendo repetidamente até que o xerife disse para ele se sentar e calar a boca. Então, quando finalmente pude dizer tudo o que aconteceu, ele ficou furioso. O xerife deitou em NC, que estava encolhido em uma cadeira como um garotinho e dizendo que realmente era meu carro, e ele estupidamente deu minhas chaves para um ladrão que havia me agredido. NC começou a pedir desculpas freneticamente e tentar dizer que estava apenas tentando ajudar. Mas o xerife o chamou de que só queria interpretar herói salvando uma donzela em perigo. E agora todo o departamento estaria em água quente por sua prisão ilegal e agressão física contra mim. Então ele finalmente me deixou sair da cela. Peguei um pouco de gelo para minha virilha e fui levado para casa. O xerife e NC voltaram para a hamburgueria. Mas o carro da Karen não estava mais lá. Eles conseguiram as imagens do circuito interno de TV da câmera que o restaurante tinha olhando do lado de fora. Pegou tudo, menos o áudio. A Karen voltou andando de carona com um cara em uma motocicleta mais de meia hora depois que ela saiu com meu carro. Ela lhe deu um beijo e depois saiu em seu Volvo.
O xerife mexeu com todos, até mesmo NC, para tentar persegui-la. Mas eles não conseguiram encontrá-la, pois ela já havia saído das linhas do condado. Alguns telefonemas foram feitos para outros departamentos para procurá-la. E eu tive que ficar em casa com uma bolsa de gelo na virilha a noite toda esperando notícias sobre o que aconteceu. Alguns dias depois, meu carro foi encontrado a poucos quilômetros da cidade. A Karen quebrou todos os vidros com o que estou supondo que era o ferro do pneu e depois colocou o carro em neutro e o deixou descer por uma colina rochosa profunda, que o rolou para a vala inferior que quebrou a dianteira e deformou o quadro. Estava completamente totalizado. Eu queria chorar com o som do metal moendo na rocha enquanto o caminhão de reboque o puxava de volta. NC também estava lá. E ele não conseguia nem olhar para mim o tempo todo. Meu seguro também não queria cobrir o carro. Então, o gabinete do xerife foi obrigado a me pagar o valor do meu Monte Carlo, já que NC deixou isso acontecer. O que foi apenas cerca de 5 grandiosos. Embora isso fosse honestamente próximo do que eu tinha nele, já que eu fiz quase todo o trabalho à mão com a ajuda de amigos. NC também me pagou mais 2.000 pelo meu problema e disse que era a maior parte de suas economias. A Karen foi flagrada em um motel algum tempo depois e presa por solicitar prostituição e posse de drogas. Gran roubo de automóvel foi apenas uma das muitas coisas que ela foi acusada. Entrei em uma chamada de vídeo só para vê-la no tribunal e depor. Ela parecia um naufrágio o tempo todo porque sabia que estava ferrada. E não demorou muito para que ela fosse declarada culpada. Ela ficou 10 anos atrás das grades sem possibilidade de liberdade condicional. Quanto a NC, o xerife quase implorou para que eu não o processasse porque ele era seu sobrinho e prometeu à irmã que cuidaria do cara. Eu não sou uma pessoa processada feliz, então eu deixei isso ir desde que NC realmente faça algum tipo de curso sobre como fazer corretamente seu trabalho. E assim o incidente foi mais ou menos varrido e NC foi rebaixado para ficar sentado em uma mesa o dia todo atendendo telefones, e eles estariam encaixando parte de seu salário até que cada centavo fosse pago. Ele ainda está regulado para trabalhar metade do tempo nos dias de hoje. E ele ainda me evita sempre que estou perto dele. Indiscutivelmente, ele é um policial melhor agora, porque ele se acalmou. Quanto a mim, levou algum tempo, mas com a ajuda finalmente localizei um carro de projeto Monte Carlo substituto com um título limpo. E foi no mesmo ano também. Recuperei o máximo de peças que pude da minha antiga e usei tudo na construção. O motor e a transmissão ainda eram bons. E de alguma forma assim eram a maioria das peças de base. E o xerife veio pessoalmente para ajudar meus amigos e eu a construir o novo carro em seu tempo de inatividade. Demorou um ano, mas agora tenho um Monte Carlo de aparência nova que se parece com o meu antigo. Você nunca saberia que eles não eram o mesmo carro. Eu me certifiquei de ter um seguro melhor desta vez, e serei condenada se algum dia deixar uma Karen perto do meu carro novamente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para não perder os próximos que serão postados de segunda a sexta-feira, 5 dias na semana. A sua inscrição ajuda a nos manter motivados. Curta, compartilhe e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para não perder os próximos que serão postados de segunda a sexta-feira, 5 dias na semana. A sua inscrição ajuda a nos manter motivados. Curta, compartilhe e até a próxima.